Olá, amigos, boa noite. Estou aqui hoje para falar de uma experiência que eu tive há alguns anos e quero compartilhar, né? Vou compartilhar algumas coisas, começar a compartilhar algumas coisas assim mais pessoais, porque eu acho que pode talvez ajudar as pessoas que talvez ainda não passaram por isso ou estão passando, e como vocês já viram no título, é sobre o medo. A minha mãe disse que eu era uma pessoa corajosa, uma criança corajosa. Mas desde que eu me lembro, eu sempre fui muito medrosa, né? Mas vou saltar toda a parte da minha infância e adolescência e vou para minha universidade, que foi quando eu tive uma experiência muito marcante. Foi um ano que eu tava tendo muitas experiências com Deus, porque eu tava orando muito. Mesmo muito. Tipo, era 30 minutos de manhã, 30 minutos à noite, tava jejuando todos os dias. Foi uma época muito boa. Muito legal. Não vivo do passado, aleluia. Hoje tô tendo outro tipo de experiência. Eu acredito que todo dia eu aprendo uma coisa nova sobre Deus, uma forma nova de buscar Deus. E acredito que naquela altura eu tava mais intensa em Deus do que eu tô hoje. Hoje parece que eu tô tentando encontrar um certo equilíbrio, se é que existe um equilíbrio, não sei, pronto. Mas voltando pra história, eu tava na faculdade e depois das aulas eu tinha um horário muito restrito, tava buscando ser a melhor na minha área, então eu tinha um horário muito restrito, então eu fui pra casa, jantei e já fui direto pro quarto, porque eu tinha ali 1 hora até eu dormir, então eu ia orar 30 minutos e depois, pronto, o resto eu ia me preparar pra dormir. Eu fui pro quarto e comecei a orar os meus 30 minutos. E fui orando e enquanto eu orava, sem me perceber, eu fiquei numa posição muito esquisita na cama. Tipo, eu coloquei os braços assim pra cima e cruzei as pernas. Então, os meus braços ficaram assim e as minhas pernas também ficaram assim. E eu continuei orando, só que chegou uma altura, eu já não lembro pelo que eu tava orando. Eu tentei mexer. Isso foi muito real, tá bem, gente? Se você quiser acreditar, acredite. Se você não quiser acreditar, não faz mal. Que eu mesma contando pra mim mesma também, às vezes fico... Sério mesmo, Agatha? Você não tá delirando? Mas realmente aconteceu. E eu comecei a tentar mexer nos meus braços e minhas pernas e eu não conseguia, tipo, não conseguia, tava muito pesado, tava... Parecia que tava amarrado de verdade, sabe? Eu comecei a ficar com medo e comecei a ficar desesperada. Tipo, meu Deus do céu, eu não consigo me mexer, o que tá acontecendo? Depois eu respirei fundo e pensei, ok, eu tô orando. Então, se eu tô orando, tem um porquê de eu estar, tipo, presa, né? Assim, amarrada nas minhas mãos e minhas pernas. E perguntei pra Deus, tipo, o que que tava acontecendo? Porque que eu tava amarrada, né? E Deus falou que era o medo. O medo me travava, o medo me prendia, o medo me amarrava. Aquilo veio só medo na minha cabeça, sabe? Só que quando veio só medo, eu já fiz toda uma construção. Fiquei, meu Deus, o medo me amarra, o medo me prende, o medo me segura, me trava, não deixa eu avançar. E comecei a pensar em toda a minha vida e realmente o medo me travava. E eu comecei, meu Deus do céu, não, mas eu não quero ser presa pelo medo, eu não quero ser amarrada pelo medo. Como é que eu saio disso? Como é que eu saio daqui? O que eu posso fazer? E nisso, a minha colega de quarto chegou e ela chegou e eu ainda continuava, tipo, tentando. Só que quando ela chegou, eu consegui abaixar o braço. Eu fiquei com o braço abaixado assim, com as pernas cruzadas e fiquei tipo, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Comecei a falar com ela, mas orando na minha cabeça, tipo, eu preciso tentar tirar. E fui falando com ela, conversando. Ela foi conversando comigo e eu descruzei. Em algum momento eu consegui descruzar os braços, enfim, e passou. Só que o que aconteceu foi, como essa experiência foi muito real, foi uma coisa muito louca, muito real, ficou na minha cabeça por muito tempo. E sempre que eu sentia medo, eu lembrava disso. E ficava, meu Deus do céu, o medo me trava. E eu sempre lembrava, o medo me trava. E o medo me trava. É um negócio real. Eu acho que não é só comigo, né? Mas todo mundo acontece isso, talvez. Não sei qual é a reação de cada um com medo. Mas no meu caso, quando eu sinto medo, eu realmente travo. É como se eu tivesse duas correntes. Um na minha mão, nas minhas mãos e nos meus pés. Eu não consigo fazer nada. E eu tava sentindo medo com muita frequência de tudo, sabe? De postar vídeos aqui, de falar alguma coisa que vinha no meu coração pra falar com alguém, pra ser eu mesma, ou
lutar pelo que eu sempre quis fazer. Medo de tudo, sabe? Medo de tudo, de arriscar, de sair da minha zona de conforto, de não sair. Medo inexplicável. Enfim, e pra quem já viu o vídeo do Verão Mais Silencioso da minha vida, quando eu comecei a usar aqueles versículos pra tentar gerir as minhas emoções, tentar controlar as minhas emoções, uma das emoções era o medo. Então, um dos versículos que eu comecei a estudar na altura e a falar pra mim mesma foi 1 João 3,16. Sei que fala, mas João 3,16 não é o que Deus amou o mundo, sim, mas 1 João 3,16 é o do medo, que é o versículo que fala que o amor de Deus lança fora todo o medo. E quem sente medo, essa parte foi a parte que me pegou quando eu tava estudando e quando eu tava lutando contra o medo. Ainda tô, né? Mas na altura foi uma coisa inicial, então foi mais forte. Quem sente medo não está aperfeiçoado no amor. E o que isso quer dizer? É que quem sente medo não entendeu o amor ainda. Não sabe o que é o amor ainda. Aquilo me pegou de uma forma, eu fiquei, meu Deus do céu, eu realmente não sei. Eu não sei o que é o amor, eu não faço ideia. Eu sei que Deus é amor, mas eu não conheci esse amor ainda. E eu cresci na igreja, eu decidi viver uma vida para Jesus, ou seja, eu aceitei Jesus mesmo com 16 anos. E isso faz o quê? 2 anos? Que eu entendi sobre o medo e sobre o amor. Eu já tinha 20 ou 21, não sei. E, enfim, quando eu comecei a perceber isso, eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso entender sobre o seu amor. E depois, há pouco tempo, foi esse mês ainda, comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida e percebi que todas as vezes que eu senti medo, eu não estava confiando em Deus. Eu não estava numa altura de confiança em Deus, meu coração não estava confiando nele a 100%. E quando eu percebi isso, eu fiquei, meu Deus do céu, todo esse medo, tudo isso é só porque eu não te conheço, eu não confio, eu não acredito em você, sabe? Eu tenho uma parte muito cética em mim, uma parte que, apesar de eu acreditar muito, e eu quero muito acreditar, porque pra mim, Agatha Luz de Araújo, já não é possível não acreditar em Deus. Eu vivi tanta coisa que, apesar de ser muito cética e querer ver as coisas muito reais e ter experiências com as coisas, eu não quero não acreditar. E é ruim não acreditar, porque todas as vezes que eu não acredito, todas as vezes que eu duvido, todas as vezes que eu esqueço desse amor, o medo se apodera de mim. Eu tenho medo de tudo, de postar, mas também tenho medo de não postar, tenho medo de seguir os meus sonhos, meus objetivos, mas eu também tenho medo de não seguir. O que pode acontecer se eu não seguir, sabe? Então, eu medo de tudo. E ele faz exatamente o que aquela experiência que eu tive na minha universidade me fez entender. Ele me prende, ele ata as minhas mãos e os meus pés e eu não saio do lugar, porque eu tenho medo de avançar, mas eu também tenho medo de ficar aqui, eu tenho medo de tudo. Então, com essa experiência eu queria compartilhar com vocês, ser vulnerável quanto ao medo, porque talvez você também sente muito medo de tudo, de avançar, mas de não avançar, de seguir, mas não seguir, de fazer, mas também não fazer. E isso tudo talvez está confundindo toda a sua mente e não é bom, sabe? Então eu queria que eu e você nos agarrássemos e tivéssemos 1 João 3,16 na nossa mente, porque o amor de Deus lança fora todo medo. E isso é uma realidade. Todas as vezes agora que eu penso nesse versículo e lembro do amor de Deus e lembro do cuidado dele em pequenos detalhes da minha história e em grandes detalhes também, eu consigo ter calma, eu consigo ter paz e eu consigo deixar o medo ir, sabe? Eu consigo simplesmente desatar as minhas mãos e falar, ok, medo, você já não tem chance aqui. Eu tenho experimentado o amor que lança fora todo medo. Esse amor que é incondicional, que eu erro tanto. Eu passo tanto tempo só remarcando, sabe, meus encontros com Deus. Eu falo, não, Deus, amanhã de manhã. Não, amanhã à tarde. Não. Quando acabar esse tempo de férias. Não. Depois, de uma semana depois dessas férias.
Mesmo eu fazendo isso, esse amor me encontra. Então é esse amor que manda fora o medo, sabe? Que lança fora o medo, que faz a gente conseguir avançar apesar de tudo. Com isso tudo, conhecendo esse amor, tenho tirado julgos de cima de mim, religiosos que foram construídos. E a vida tem sido mais leve. Eu tô me conhecendo e conhecendo cada vez mais a Deus. Mas eu espero que com essa experiência você possa também ousar conhecer esse amor e dar uma olhadinha. Porque o que eu fiz foi só dar uma olhadinha e eu já não quero mais tirar o olhar dali. Apesar de ter, como eu falei, esse lado que precisa ver. Até hoje eu própria duvido da experiência que eu tive. Eu tava lá naquela cama deitada orando com as mãos presas por algo invisível. Então, é isso, gente. Era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que faça diferença na sua vida. É só mais uma partezinha da minha vida. E eu quero ser mais vulnerável agora, assim, porque eu não sou pastora. Não pretendo ser. Não faço teologia, não fiz teologia, não pretendo fazer teologia. Então eu não sou uma mestre em escrituras, nas escrituras. Mas o pouco que eu estudo e aprendo e o pouco que eu vivo, eu não quero guardar pra mim. Eu quero compartilhar como um testemunho de uma pessoa que sim tem dúvidas, sim duvida de tudo, de mais alguma coisa, mas mesmo assim Deus escolheu amar e assim como Ele me escolheu, Ele também escolheu você. A morte dele foi por todos nós, então todos nós podemos ser livres do medo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha cara limpa, sem maquiagem. Mas hoje foi assim. Hoje não foi um dia de maquiagem. Hoje foi um dia mais... Isso aqui. Por favor, deixa seu like e comenta, tá bem? Porque vocês só comentam às vezes. Comentam kkk. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike também. Ninguém dá dislikes no meu vídeo. Eu me sinto muito amado. Quero um pouquinho de equilíbrio. E é isso. Nos vemos na semana que vem ou sábado, não sei. Mas nos vemos. Tchau.